Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a On The Way. Nós somos uma comunidade adventista do sétimo dia e o objetivo que nós temos aqui a cada semana é que eu e você juntos possamos escrever, viver uma nova história com Deus. If you need translation from Portuguese to English, you can just raise your hand and one of our volunteers will help you with a translation device. Muito obrigado também pela companhia de você que nos assiste através da nossa transmissão. Você sabe, a gente fala aqui toda semana, você é parte da nossa comunidade e a gente aguarda ali também a sua interação, se inscrevendo no canal, deixando seus comentários e compartilhando também esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso. Hoje nós encerramos a nossa série Morada. Estivemos aqui por 9 semanas estudando, refletindo sobre o assunto do santuário. Quero agradecer a todos que participaram da série, você que veio, prestigiou. E a partir de amanhã, nós vamos começar uma série curta. Na verdade, é uma semana de oração que começa amanhã, domingo, a partir das 7 horas da noite. E nós vamos todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, nesse horário das 7 da noite. E vamos encerrar essa semana de oração no sábado de manhã. Então, eu gostaria de convidar você para estar aqui com a gente. É uma série que vai ser em inglês. 2 pastores da Andrews vão estar com a gente aqui, o Randy e o pastor Paul. Eles vão juntos aqui participar e desenvolver essa série. E o tema da série é Identity. Como é que a gente encontra a nossa identidade em Cristo. Então, você é convidado e convidada para estar com a gente durante essa semana. Vai ser a primeira semana de oração aqui da nossa comunidade, então é uma semana muito especial e a gente conta com a sua presença. E antes da gente, então, iniciar o tema desta tarde e lermos a palavra de Deus, eu te convido mais uma vez a fechar os seus olhos para que a gente possa orar. Nosso Deus e Pai, que gratidão que nós temos no nosso coração. Gratidão de estar aqui na Tua casa, gratidão de ter o privilégio de abrir a Tua palavra. E pedimos, Pai, que nesse momento o Teu Espírito esteja conosco, que o Senhor possa derramar o Teu Espírito sobre cada um de nós, abrindo a nossa mente, abrindo os nossos ouvidos, abrindo o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que foi o texto base da nossa série se encontra no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25, e nós lemos o verso 8. Êxodo 25, 8 diz: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Talvez você já algumas vezes ao longo da sua vida teve que se planejar, escolher uma casa, um lugar onde você iria morar. Eu me lembro que eu e a Vanessa, nós chegamos aqui em 2018, e aí a gente teve todo um processo, para fazer parte, escolher um apartamento, ficamos numa fila. E aí agora já desde 2020, quando eu terminei o mestrado, a gente agora precisou procurar uma nova casa, Como aluno, você pode ficar no campus até quando você se forma, um período depois. Então a gente começou esse processo de procurar casa, e eu falei um pouquinho já sobre isso aqui algumas vezes. E é um processo difícil, porque a casa não é um lugar que você compra aqui e no dia seguinte você vai para outro lugar. É um lugar que você mantém uma residência, uma morada, você passa tempo. Precisa ser um lugar funcional. Quando a gente estava escolhendo uma casa, a gente gostaria que fosse próximo aqui da igreja, mas também que não fosse muito distante da universidade. O novo estuda aqui no preschool. Então a casa ela tem que ter algumas características, Tem a questão do aspecto, a questão do design, você quer uma configuração específica, mas tem também alguns lugares, algumas funcionalidades que você precisa ter dentro da casa. É um lugar onde você vai passar muito tempo, você vai descansar, você vai trabalhar, você vai ter os seus momentos de estudo. Então, a casa não é apenas um lugar que você escolhe de qualquer forma, ela precisa ter uma funcionalidade. E Deus, quando Ele chega para Moisés, Ele fala: eu quero que vocês me façam um santuário, para que eu possa habitar no meio de vocês. Eu queria que, nesses poucos minutos que a gente tem, que a gente considerasse 3 palavras dessa sentença, e a primeira delas é justamente esse substantivo, santuário. Santuário. A palavra para santuário aqui no original, e eu sei que tem uma turma aí se preparando para as provas de hebraico, então já fica aí a nota aí. A palavra para santuário é a palavra mikdash. Mikdash é a palavra no original hebraico para o substantivo santuário. E essa palavra, a raiz dessa palavra é a mesma raiz de uma outra palavra, kadosh, que também é uma palavra comum, popular aí entre os teólogos, os estudantes, os pastores. Kadosh significa
santo. Então Deus, Ele quer um santuário, Ele quer um lugar santo. E esse adjetivo, santidade, é uma palavra, é um adjetivo sempre associado, na maioria das vezes que aparece na Bíblia, a Deus. Deus é aquele que é santo. Então, tudo aquilo que Deus santifica ou separa se torna de fato santo. Pessoas, povo, utensílios e, claro, como vimos aqui no texto, um local. Deus quer um lugar que seja santo. Quer um lugar que seja separado. Quer um lugar que tenha uma finalidade ou que tenha um propósito. A gente viu também ao longo da série que Deus, Ele de forma intencional se encontrava com pessoas porque Ele buscava um lugar, um ponto de encontro. Então o santuário, um lugar que Deus separou, era um lugar onde Deus separou para que Ele pudesse se encontrar com o seu povo. Um lugar santo, um lugar separado, um lugar de relacionamento. E não apenas relacionamento, mas um lugar também de reconciliação. Porque ao longo da história, todos os encontros de Deus com a humanidade, especialmente quando havia ofertas, elas apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo, a morte na cruz. Então o santuário é um ponto de encontro, onde existia, fomentava, promovia relacionamento, mas também reconciliação entre Deus e a humanidade. Um ponto de encontro que provia perdão, misericórdia, reconciliação. A segunda palavra é o verbo habitar. Esse verbo aqui no original é a palavra shakan. E aí também nós temos a raiz de uma outra palavra conhecida também. Shakan. Shekinah significa o quê? A presença de Deus. A presença de Deus. Então o santuário era um lugar separado por Deus para que Ele tivesse um encontro e para onde Ele estivesse presente. Deus separou um lugar para onde ele pudesse estar presente. E muitas traduções dizem aqui, né? Para que eu possa habitar. Mas uma tradução mais correta, olhando ali o contexto gramatical do uso dessa palavra, a forma verbal, diz que Deus vai habitar. Não é para que Ele pudesse... Não, era uma ação completa. Deus intencionalmente é o agente ativo, Ele vai habitar. Então vocês vão fazer um santuário e eu garanto para vocês que eu vou habitar. Como é bom a gente ter essa garantia, essa certeza de que Deus, Ele quer se encontrar e Deus quer estar perto da gente. Deus intencionalmente vai estar presente. Ele quer estar presente. E aqui a preposição final, outra palavra que nós separamos aqui, a palavra tawek, que aqui significa no meio, ou no centro, ou ao redor. Deus quer estar com a gente. Ele garante que Ele vai estar com a gente. Ele vai estar perto. Ele vai estar próximo. Temos essa certeza. Momentos felizes, Deus está com a gente. Momentos tristes, Deus está com a gente. Deus também quer estar no centro. Ele quer ser a nossa prioridade. Isso é difícil, é um desafio nosso, né? Priorizarmos a Deus, acordarmos o nosso primeiro pensamento, de repente a gratidão por ter aberto os olhos, colocarmos o nosso planejamento ali nas mãos de Deus do nosso dia, é um desafio passar com um tempo de qualidade com Deus ali no início do dia, no final do dia. Como Jesus diz em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é um desafio, mas esse é o desejo de Deus. Ele quer estar no meio, Ele quer estar no centro da nossa vida. Mas Deus também está no nosso entorno. Isso é significativo também, porque muitas vezes a gente acha que nós detemos Deus. Deus, Ele está aqui dentro do que eu imagino que Deus seja, Ele vai agir aqui na minha vida da forma como eu desejo. E aqui talvez esse texto indique que Deus, Ele age também para além de nós. Em grupos de pessoas que a gente talvez não imaginasse que Deus estivesse agindo. Ele quer estar no nosso meio, Ele quer ser o centro da nossa vida, mas Ele também está ao nosso redor. Não tem como nós limitarmos Deus, colocarmos Ele dentro de uma caixa, porque Ele não seria Deus, era só uma projeção da gente.
E vocês vão fazer um santuário para que eu possa habitar no meio, ao redor, no centro. Interessante que ao longo da Bíblia nós vemos Deus se encontrando, e essa dinâmica, Deus se encontra, nos primeiros capítulos da Bíblia, Deus se encontra pessoalmente, face a face com a humanidade, na viração do dia, no pôr do sol. Depois, com o pecado, há esse distanciamento. O ser humano não pode mais habitar agora no jardim do Éden, eles estão para fora. E aí o nome de Deus começa a ser invocado e sacrifícios são feitos para que Deus de alguma forma se relacione com o povo. Depois nós temos aqui a ordem direta de Deus para que seja feito um santuário, para que Deus possa fazer morada. Esse santuário depois se torna um templo com Salomão, um templo grande, imponente. A presença de Deus se faz ali também. Depois o povo mais uma vez desobedece, o povo é espalhado, e aí agora a gente tem formatos parecidos com o nosso aqui, as sinagogas, lugares menores. Mas aí na plenitude dos tempos a gente vê o Deus sendo encarnado, Jesus Cristo se fazendo presente. João fala isso no capítulo 1, verso 21, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. E aí Paulo, quando ele trata desse tema, ele muda também um pouquinho a dinâmica. E a gente vai acompanhar juntos, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, Paulo, quando fala sobre a morada de Deus agora, ele diz assim: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nós temos uma mudança agora, radical. Deus antes havia pedido para que o povo construísse um santuário, uma tenda, para que ele pudesse habitar. Agora Paulo diz assim: olha, aquele santuário lá, aquele modelo do santuário ali, ele ficou ali atrás. Agora Deus habita em um outro tipo de santuário. Você e eu. Dá uma olhada na pessoa que está do seu lado. Pode olhar mesmo, pode virar para a pessoa que está do seu lado. Diz para ela que ela é santuário de Deus. Agora fala para outra pessoa que você ignorou, né? Quando você escolheu a outra, e fala: você também é santuário de Deus. Olha só que profundo. Deus agora não habita mais em templos, Ele habita dentro de nós. Dentro de nós. E aqui nesse texto, ali no original, quando é dito que vocês não sabem, é claro, está dizendo para um grupo, para uma comunidade. Então tem um aspecto coletivo. Não apenas eu, você, como indivíduos somos o santuário de Deus, mas a nossa comunidade agora, as pessoas, os membros desta igreja, juntos formam o santuário. Deus agora se comunica, Deus se movimenta, Deus age agora através da nossa comunidade. E aqui era o contexto. Essa comunidade estava tendo problemas. Essa comunidade estava enfrentando dificuldades de relacionamento, estavam brigando. E aí Paulo agora questiona essa comunidade. Espera um pouquinho, vocês não sabem que vocês, o grupo, a comunidade, vocês são o santuário de Deus? Que Deus habita em vocês? Paulo questiona o relacionamento dessas pessoas, a forma como eles tratavam, dizendo assim: olha, o que vocês estão fazendo é incoerente. Porque se vocês são o templo, o santuário de Deus, não pode haver brigas, não pode haver contendas. Tem que haver união, tem que haver perdão, tem que haver reconciliação. Só que no mesmo livro, na mesma carta, agora no capítulo 6, Paulo fala novamente sobre isso. No capítulo 6, nos versos 19 e 20, de novo ele questiona: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Então primeiro Paulo se dirige para a comunidade, para o grupo, e fala: o grupo, a comunidade é o santuário de Deus. E depois Paulo agora fala para os indivíduos: vocês não sabem que o corpo de vocês, o corpo de cada indivíduo, é o santuário, o templo do Espírito Santo? E aqui nesse contexto não é mais agora, o problema não são as contendas, agora é a imoralidade sexual. Ele fala: isso aqui não pode acontecer, isso aqui é um absurdo. Se você agora é templo do Espírito Santo, se Jesus Cristo habita no seu corpo através do Espírito Santo, você não pode praticar imoralidade sexual, porque Cristo não pode ter união com a imoralidade.
Talvez se a gente refizesse agora o texto de Êxodo 25, Deus está dizendo assim: vocês serão o meu santuário, para que eu possa habitar no meio, no centro e através de vocês. Se a gente aplicar agora o que a gente já falou um pouquinho agora há pouco, sobre algumas características dessas 3 palavras que nós analisamos, e a gente agora aplicasse para a gente como indivíduos e como comunidade. Se o santuário no deserto era um ponto de encontro entre Deus e a humanidade, a minha comunidade precisa ser um ponto de encontro entre Deus e a comunidade local onde esta igreja está inserida. As pessoas precisam vir aqui e se conectarem de alguma forma com Deus, com o seu amor, com a sua bondade, com o seu caráter. E especialmente esta comunidade precisa promover reconciliação. As pessoas que vierem aqui, ou que tiverem contato com a gente em qualquer lugar, na escola, no trabalho, na rua, em casa, elas precisam se conectar com Deus. E elas precisam se reconciliar com Deus. Esse é o Evangelho eterno, a morte de Jesus, o sangue de Jesus, a graça, encontro e reconciliação. Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu, indivíduo, sou o templo do Espírito Santo, todas as vezes que eu me relacionar com alguém, essas pessoas precisam ter um encontro com Deus. E através de mim, desse relacionamento, de alguma forma eu preciso falar do sacrifício de Jesus, eu preciso promover reconciliação. Um ponto de encontro, um ponto de relacionamento, um ponto que promove reconciliação. O segundo aspecto, a segunda palavra ali, o verbo habitar, que a gente leu e refletiu sobre a questão do santuário. Se agora Deus habita em mim, a presença de Deus precisa estar na minha vida. E tem uma característica sobre a presença de Deus: ela não consegue ser ignorada. Se Deus está presente, Deus é percebido. Tem uma história de Moisés, um profeta da Bíblia, quando ele, depois de um relacionamento tão próximo com Deus, ele chega para Deus e fala assim: Senhor, eu tenho um pedido para fazer. Eu gostaria de ver a sua glória, a sua presença, eu quero ver o Senhor. Deus fala: Moisés, isso não vai ser possível, porque eu sou santo, você é pecador, se eu me revelar aqui você não vai aguentar, você vai morrer. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar ali numa fenda, numa rocha, eu vou passar, e eu vou deixar você ver a minha bondade. Um dos atributos de Deus, da glória, da presença de Deus, é a bondade de Deus. Então, se Deus habita em mim, se Deus habita na minha comunidade, tem que ter uma manifestação clara, visível, que possa ser sentida. Porque a palavra aqui para a glória de Deus, kabod, significa algo que quase você consegue ver, tem um peso. Então, se eu sou santuário de Deus, se Deus habita em mim, a bondade dele precisa ser manifesta na minha vida. Não tem como eu ser um santuário de Deus, não tem como eu ser um seguidor de Jesus Cristo e em casa eu não agir com bondade com a minha família, com os meus filhos. Não tem como eu não tratar o meu vizinho com generosidade. Não tem como eu não exercer perdão e misericórdia para as pessoas, porque a bondade de Deus, ela é sentida, ela é materializada. As pessoas, quando vêm nessa comunidade, elas precisam ser cuidadas, elas precisam ser abraçadas, porque a bondade de Deus é algo que precisa ser manifesto de forma clara, de forma palpável quase. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Um dos propósitos de Deus, quando Ele pediu para que o santuário fosse feito, e a gente tem isso sendo dito no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, Ele fala assim: quando vocês olharem para o santuário, vocês se lembrarão que fui eu que tirei vocês da terra do Egito. A presença de Deus, além de manifestar sua bondade, a presença de Deus traz também conhecimento sobre Ele. Conhecimento sobre Ele.
E agora a nossa responsabilidade como santuários é a mesma. Se eu sou o santuário, se Deus habita em mim através do Espírito Santo, eu preciso compartilhar conhecimento sobre Deus. Preciso compartilhar conhecimento sobre Deus. Se Deus habita aqui na nossa comunidade, essa comunidade precisa transmitir e compartilhar conhecimento sobre Deus. Fazemos isso através do estudo bíblico, mas fazemos isso também através das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas ações. Deus é também revelado através da minha vida e através da sua vida. E Paulo ele começa questionando: vocês não sabem que vocês são? É isso? Vocês não têm esse conhecimento? Muitas vezes a gente não se lembra, às vezes a gente vive como se a gente não soubesse que Deus vive através da gente, que o Espírito Santo habita em nós, que a gente precisa demonstrar bondade, que a gente precisa compartilhar o conhecimento sobre Deus. E é claro, se somos santuário, Deus precisa estar no nosso meio. A gente precisa ter proximidade, a gente precisa ter relacionamento. Se Deus está perto, a gente precisa ter familiaridade com Deus. Mais uma vez, estudo da palavra de Deus. Precisa ser rotina na minha vida, na sua vida, diária. Precisa ser rotina aqui nesta igreja. A palavra, o estudo da palavra de Deus. A oração, a comunicação com Deus, verbalizada, onde a gente conversa com Ele e ouve Ele falando com a gente, através do seu Espírito. E claro, nós falamos aqui, se somos templos, se somos santuário, o Espírito Santo deve habitar em nós. E para que o Espírito Santo habite em nós, a gente precisa buscar o batismo do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. É algo que precisa ser intencional. Eu preciso buscar, preciso pedir, eu preciso orar, falar: Senhor, eu quero ser batizado hoje com o Teu Espírito. Eu quero que o Senhor derrame o Teu Espírito na minha vida. Eu quero de fato ser um templo, um santuário, onde o Senhor pode se manifestar, onde o Senhor pode agir. Ao meu redor, que o Senhor possa ser o centro da minha vida, mas também que o Senhor possa agir através de mim. Nesse último mês eu me deparei com um álbum que foi lançado de uma artista de origem portuguesa, Maro, é o nome dela. Ela lançou um álbum interessante. E uma das músicas me chamou a atenção, uma das letras. Ela diz assim: nós vivemos num mundo maluco. Há uma grande chance de eu ser morta a qualquer momento. E eu não tenho a certeza se existe um céu ou um inferno. Quantas pessoas não vivem nessa angústia, vivendo sem saber o que vai acontecer, vivendo sem acreditar no que está escrito nesse livro? Quantas vezes eu e você não fizemos esse questionamento? Mas será mesmo? Será mesmo que Jesus viveu aqui? Será mesmo que Ele morreu? Será mesmo que Ele ressuscitou? Será mesmo que Ele vai voltar? Será que existe um céu? Como é que a gente responde esse questionamento? É claro, a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. Talvez você já tenha pensado assim: poxa, se eu vivesse na época de Moisés, se eu tivesse visto Deus se manifestar ali, abrindo o mar vermelho, se eu tivesse visto a presença física de Deus, a glória de Deus no santuário, se eu tivesse visto a coluna de fogo à noite, ou então se eu tivesse vivido na época de Jesus, se eu tivesse visto Jesus fazer aqueles milagres, ressuscitando pessoas, poxa, aí não teria dúvida. Pessoas viveram naquela época e não acreditaram. Discípulos de Jesus, a Bíblia diz, viram Jesus depois que Ele ressuscitou. E a Bíblia diz que muitos não creram. Hoje eu e você temos a mesma oportunidade. A mesma oportunidade, porque a Bíblia diz que o mesmo Deus, o mesmo Espírito que habitava no santuário, o mesmo Espírito que habitava em Jesus Cristo, hoje Ele habita na minha vida e na sua vida. Então hoje, se as pessoas não estão crendo, é porque eu não estou manifestando a presença de Deus na minha vida. A bondade de Deus não está sendo vista na minha vida, não está sendo vista nesta comunidade.
E eu encerro com a promessa que nós temos na palavra de Deus. No livro de Apocalipse, no finalzinho do livro, capítulo 21, verso 3, aqui está o sonho de Deus, aqui está o plano de Deus, para que muito em breve eu e você possamos viver e habitar nele de forma plena. E ouvi uma forte voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa é a nossa esperança, de em breve a gente poder viver face a face, poder ver, abraçar Jesus. Mas enquanto isso não acontece, Deus está presente na minha vida e na sua vida. Sou eu que abraço, sou eu que cuido, sou eu que perdoo, sou eu que trago e promovo reconciliação.